Professora, então, como eu lhe falei por e-mail, a ideia desse vídeo é mostrar que a universidade não está parada. Nós fizemos uma apuração de alguns projetos e nós chegamos ao seu projeto, Influência de uma proposta de exercícios físicos e apoio virtual frente à pandemia da Covid-19 na vida de idosos. Exato. Eu queria, então, que a senhora falasse um pouco sobre o que propõe o projeto, e desde questões conceituais, mas também, obviamente, uma coisa acaba perpassando a outra, questões práticas, como está sendo colocar ele em movimento. Ok. Maior prazer, Rafael, poder contar um pouquinho, né, da história do nosso projeto, porque, na verdade, para eu chegar na forma como ele está sendo trabalhado agora, eu vou contextualizar um pouquinho do início dele, né? Ele era um projeto extensionista, que começou em 2016, lá no Centro de Educação Física da UFSM, e, primeiramente, nós começamos a trabalhar só com pilates de solo e umas turmas de idosos, né? E já fomos, a partir dessa proposta, desenvolvendo aulas de pilates de solo, e já investigando alguns benefícios que essa prática produzia na vida do idoso, né? E em 2000, no final de 2018, quando eu retornei do meu pós-doc, nós incluímos, além do método Pilates, nós incluímos a prática do Tai Chi Chuan, né, com esse mesmo grupo, né? Então, era um projeto extensionista que tinha aula 2 a 3 vezes por semana, né, com idosos, todos somente a partir de 60 anos, e eles iam até o Centro de Educação Física fazer nossas aulas, né? O pessoal que trabalhou comigo, que ainda trabalha, são mestrandos e graduandos do curso de licenciatura e de bacharelado. Tá? No início desse ano, então, como normalmente a gente faz no início do semestre, nós divulgamos o projeto e chamamos o pessoal para a nova matrícula anual. Tá? Eu não esqueço que nós marcamos 2 dias de matrícula e o segundo dia era o dia 16 de março. Tá? Exatamente quando foi considerado, né, o dia, assim, para a paralisação das atividades presenciais em função da Covid-19. Tá? Então, o que aconteceu, né, no início desse ano? Os idosos estavam matriculados no projeto, mas por ser os idosos um grupo de alto risco, né, nessa pandemia, nós, obviamente, que não ministramos nenhuma aula. Tá? Mas aí os idosos, nós tínhamos os contatos, né, dos idosos, e nós continuávamos conversando com eles, porque num primeiro momento não se imaginou, né, que esse isolamento se estenderia por tanto tempo. Né? E com o passar do tempo, então, a gente começou, eu né, como idealizadora do projeto e coordenadora com o meu grupo, né, de trabalho, nós começamos a pensar uma nova proposta virtual. Tá? Por quê? Porque eles estavam em suas casas, nós percebíamos que alguns estavam bastante tristes, com alguns sintomas até de depressão, né? Não comprovamos, obviamente, a depressão, mas a gente percebia, assim, ó, que muitos estavam isolados das suas famílias, isolados dos seus grupos, tendo que readaptar a sua vida a uma situação totalmente diferenciada. E ainda sem essas terapias, né? Porque o nosso projeto é uma terapia para eles, né? Eles vão, eles brincam, eles fazem exercício, eles convivem, a gente passa muita informação para eles dos benefícios do exercício físico para a qualidade de vida deles, e eles começaram a perceber isso, inclusive, no dia a dia. Tá? Então, essa proposta, né, ela entrou mesmo quase que no meio de abril, tá? Que foi o quê? Como nós já tínhamos o grupo fechado, né, de idosos matriculados, e todos eles já ativos, né, porque essa que foi uma grande preocupação nossa também, de não levar uma proposta para quem nunca tinha feito exercício, porque aí nós colocaríamos muito provavelmente eles em algumas situações de risco, de queda, de machucar-se, de buscar fazer o exercício com uma amplitude que eles não têm condições, todos, assim, cuidados que a gente tem quando a gente tem um trabalho presencial, tá? Então, o nosso critério, né, de exclusão, no caso, nesse momento, foi de quem nunca tinha participado do grupo não poderia participar, tá? Então, nós estamos atualmente com 60 idosos, tá? E o que nós estamos propondo para eles, então? Nós orientamos, primeiramente, eles da forma como nós íamos trabalhar, nós lançamos para eles vídeos semanais,
de aula, contendo todas as partes da aula que nós já estávamos acostumados a desenvolver com eles. Ou seja, um primeiro momento nós fizemos técnicas respiratórias e de alongamento usando o método Tai Chi Chuan, né, que é uma prática chinesa milenar, onde trabalha muito a questão respiratória, que nesse momento também é de extrema importância para os indivíduos em geral e também para o idoso. Depois, durante a aula, a gente trabalha os elementos do método Pilates, que é um método onde a gente trabalha no chão, né, ou com tapete, ou com colchonete, mas que a gente não precisa propriamente de material, né. O material que a gente usa, algumas vezes, é uma faixa elástica, que todos no projeto já tinham a sua faixa elástica e levavam para as aulas, né? Alguns deles acabaram perdendo, não sabendo onde estava, então a gente adaptou para uma faixa elástica, né, podendo até utilizar uma calça leg com um pouco de elástico, a gente faz algumas adaptações. Então nós propomos no segundo momento os exercícios do Pilates, e no final um bom alongamento, dando atenção àquela musculatura que foi trabalhada na parte principal da aula. Tá? Esses vídeos, então, eles são montados pelo grupo, né, a gente faz reuniões semanais, montamos o vídeo, e aí a gente coloca o vídeo sempre na segunda-feira de manhã para eles. Nós temos um grupo no WhatsApp, né? E esse vídeo, a gente, na verdade, envia o link do vídeo que está no YouTube, num canal fechado, né? E aí eles têm acesso, aí alguns colocam na TV, outros usam o computador, né? Então, a gente foi elaborando esses vídeos e passando para eles e sugerindo que eles executem 2 vezes na semana, e até, inclusive, nos dias que eles fariam aula, né? Então, por isso que a gente lança na segunda-feira. Eles fariam aula na segunda e na quarta-feira, e é essa a sugestão que a gente dá para eles também, que eles façam um dia, deem um intervalo e façam no segundo dia a mesma aula, né? Eles repetem a mesma aula. E nessa aula, a gente também procura trabalhar um outro elemento que nós sempre estimulávamos nas aulas presenciais, que são os aspectos cognitivos, né? De lembrança do exercício, de lembrança de quantas vezes ele teve que repetir, de recordações de exercícios passados, da aula passada, né? Porque a gente sabe que com o passar da idade, as perdas funcionais, elas são muito impactantes na qualidade de vida e na saúde, né, do nosso idoso. Então, isso pode também ser trabalhado juntamente com o exercício. Tá? Então, essa também é mais uma meta que a gente tem dentro do projeto. Tá? Passar elementos físicos, motores e também cognitivos. Tá? Então, paralelo a essas aulas, nós ainda, de tempos em tempos, a gente coloca algumas notícias interessantes para eles no grupo, né? Sobre alguns artigos que saíram, às vezes a gente faz algumas sínteses de artigos científicos e colocamos também ali no WhatsApp. Às vezes a gente coloca algumas matérias, assim, que saem em algumas revistas, que são um pouquinho mais superficiais, mas para que eles vejam também a importância deles se manterem ativos durante esse período da pandemia. Tá? A gente conversa muitas vezes com eles, porque às vezes eles têm, inclusive, alguma dificuldade na realização de um exercício, então a gente dá toda uma orientação. Muitas vezes eles pedem para um familiar filmar eles, e eles nos mandam para a gente fazer algumas correções em cima daquele exercício que ele não conseguiu executar de maneira adequada, né? Então, é toda uma orientação como se fosse uma aula presencial, tá? Então, a gente sabe que não se iguala uma presencial em alguns aspectos, né? Aquela coisa do grupo, né? Aquele elemento social, né? Bastante significativo também quando eles se propõem a trabalhar em grupos, né? Mas a gente também, ao mesmo tempo, vê que eles conversam muito entre eles também, né? Tanto é que lá, no decorrer do trabalho, a gente teve que montar um grupo no WhatsApp paralelo para só eles conversarem e deixar aquele grupo só para as orientações em relação à prática do projeto, né? Então, aquela lacuna, né, que no início a gente pôde perceber que poderia acontecer, né, do ponto de vista social, de certa forma também está sendo amenizada, porque eles têm muitos contatos, e nesses contatos, ao contactar, né, com os colegas, eles se repassam outros tipos de informações, né, questões de ordem espiritual, a questão de alimentos também saudáveis, né, que no final do ano passado a gente, inclusive,
trouxe para o projeto uma nutricionista para conversar um pouquinho sobre alimentação saudável na terceira idade. Então, a gente sempre gosta de ver esses impactos, né, também, né, no dia a dia deles, né, que não seja somente uma informação que eles recebem e não utilizam, né. Então, hoje em dia, a gente vê, a gente mesmo passa algumas receitas para eles também, algumas coisas assim. Então, a gente pode ver que com a proposta, né, de realização desses exercícios, a gente acabou também com outros elementos, mas sem perder o objetivo principal, que é mantê-los ativos durante essa pandemia, tá? E também a gente procura, à medida do possível, estimular para que eles realizem os exercícios ao ar livre, né? Quem mora em casas, quem tem possibilidade de espaços, né? E que eles, inclusive, quando vão fazer a aula, usem todas as estratégias exatamente como se eles fossem para uma aula, né? A gente costuma sempre dizer, coloca a vestimenta adequada, coloca a sapatilha, prende o cabelo, pega a sua garrafinha de água, o seu copinho de água, né? Você vai para uma aula, né? E vamos realizar a aula tentando se concentrar nos exercícios, né? Esse é o seu momento de realizar o exercício, então vamos nos concentrar, vamos realizar ele de maneira integral, né, trabalhando com o corpo, trabalhando com a mente, trabalhando com a concentração, né, e fazendo bastante uso, principalmente das técnicas respiratórias. Tá? Então, resumidamente, é isso que a gente está propondo para os nossos idosos, né, e se tu me permite ainda fazer mais uma colocação, a gente também está fazendo algumas investigações que a gente utilizou no início das aulas virtuais, né, que é sobre as características da sensação do isolamento e alguns elementos de ordem depressivas, e ainda sobre a qualidade de vida. E a ideia nossa, então, é quando fecharmos 10 semanas desse trabalho, aplicarmos novamente esses questionários para verificar se alguma coisa se modificou. Porque eles passaram praticamente um mês, quase que um mês, foram 3 semanas, em isolamento sem o exercício. Aí nós entramos com a proposta e ao final das 10 semanas, né, 20 sessões, nós vamos analisar novamente, tá? Porque eu sempre, na minha carreira docente, sempre, assim, eu entendi que esses projetos extensionistas, eles têm um significado bastante positivo quando nós realizamos pesquisas junto, né? Eu trabalho também com pós-graduação, né, em gerontologia, a pós-graduação em educação física. Então, toda vez que eu proponho alguma coisa de ordem prática, eu procuro sempre fazer algumas investigações junto com a prática, tá? A gente já tem, inclusive, fruto desse projeto, que originalmente era presencial, nós já temos alguns artigos publicados, e agora a intenção também é, ao finalizar essas 10 semanas, né, continuar trabalhando com eles, mas fechar a pesquisa e ver o que a gente consegue ver em relação aos resultados, e se a gente consegue também publicar um artigo bacana desse trabalho que a gente projetou e que está tendo, assim, na nossa percepção, um sucesso bastante grande. Professora, eu acho que uma coisa interessante do projeto, entre muitas, mas que eu acho que a senhora poderia comentar, é que, assim, são 60 idosos, ou seja, é exatamente o grupo de risco. E é um projeto que está mantendo as pessoas, esse grupo de idosos, em atividade, em convivência mesmo que mediada por um grupo de WhatsApp, e especialmente está mantendo eles em casa, certo? E a gente está falando exatamente de um trabalho que é voltado para as pessoas que mais têm sofrido, inclusive com óbitos. Muito se deve ao fato deles já estarem fazendo parte, né, e eu lembro, assim, nós tínhamos no último ano, agora no último semestre, em 2019, 2 grupos, e cada grupo nós tínhamos um grupo era 65, outro grupo era 68 idosos, e eles praticamente não faltavam às aulas, eles acreditavam no trabalho, eles acreditavam, assim, ó, na qualidade da didática que a gente empregava, né? E eles começaram principalmente a ver o quanto aqueles exercícios beneficiavam eles em relação às situações, assim, do seu dia a dia, né? Eles começaram a ter mais agilidade para subir escadas,
eles começaram a perceber que eles caminhavam com mais rapidez e cansavam menos. Nas suas atividades de vida diária, dentro da sua casa, a parte da higienização também teve benefícios, né? Porque a gente considera atividade física também esses elementos, assim, utilizados dentro de casa, é o varrer uma casa, é o estender roupas no varal, é fazer jardinagem. Então, nesses elementos, eles também começaram a perceber que eles estavam mais seguros, né? Alguns que estavam tendo, inclusive, alguns sintomas de desequilíbrio corporal, começaram a ver que é um dos enfoques bastante grandes do Tai Chi Chuan, né, a questão do equilíbrio. Então, eles começaram a ver que com aqueles exercícios, eles também transferiam para o seu movimento no seu dia a dia situações de equilíbrio. Tá? Então, com isso, o que eu quero dizer? Que muito provavelmente a manutenção deles agora, durante a pandemia, na realização desses acompanhamentos na orientação virtual, se deve muito ao fato deles já acreditarem no trabalho. Eles já faziam parte, eu não sei como seria se nós começássemos agora, eu acho até que seria um pouco difícil, porque tem coisas muito importantes e que são simples, mas que são básicas na realização de um exercício com o idoso, que é, por exemplo, como é que ele vai deitar no chão para realizar o exercício, como ele vai levantar-se, né? Então, é todo um mecanismo dessa troca de planos, né? Numa situação de cúbito dorsal para decúbito ventral, para passar para a posição ajoelhada. Então, tudo isso, quando a gente teve o contato presencial, a gente trabalhou com eles, né? Inclusive, com alguns, a gente demorou algum tempo, algumas sessões, para fazer com que eles conseguissem realizar uma coisa que para nós adultos é simples, tá? Então, tudo isso, né, eles já tendo passado, eles já tendo realizado, eu acredito que gerou uma certa segurança, uma certa confiabilidade no nosso trabalho, né, fazendo com que, muito provavelmente, agora eles se mantivessem, né, no exercício. E os comentários são sempre muito positivos, né, inclusive, semana passada, houve 2 senhoras que comentaram no grupo que não estavam conseguindo fazer porque estavam com sintomas de labirintite, né, então, o que a gente sugeriu? Procure ver no seu médico, no seu geriatra, né, o que está acontecendo e tal, não faça o exercício por enquanto, espere a análise dele, né? Então, tudo isso, assim, são cuidados com a saúde dele, né? Então, claro, se ele tiver que interromper 1 ou 2 aulas para tratar o problema e depois voltar, é isso que a gente vai tentar orientar, tá? Mas eu acredito, assim, que a manutenção deles do exercício e esse gosto, né, por exercício, na verdade, uma continuidade, né, do que a gente já vinha fazendo presencialmente, né? Professora, eu acho também interessante que a senhora mencionou que o projeto envolve mestrandos e graduandos. Então, também estudantes que estão se mantendo em atividade e se mantendo em vínculo também com o projeto. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, que eu acho que essa é uma dimensão interessante também. Ok. Eu tenho atualmente duas alunas que já terminaram o mestrado, inclusive, e que se mantêm no projeto, tá? E, inclusive, as 2 realizaram as suas dissertações de mestrado com esse grupo, né? Elas fizeram um trabalho de intervenção com grupo controle e grupo experimental, né? Uma delas analisou a proficiência física, então ela fez uma análise da força, flexibilidade, equilíbrio, resistência aeróbica e anaeróbica, e a outra fez uma análise dos aspectos expiratórios, tá? E nos 2 trabalhos, assim, a gente percebeu, assim, o quanto os idosos com exercícios tiveram uma vantagem em relação aos que não faziam, tá? Então, essas 2 mestres, né, elas têm, uma delas é educadora física, a outra é fisioterapeuta, e elas têm o curso de formação em Mate Pilates, que é o Pilates de solo mesmo, tá? Então, elas são nossas âncoras, né, para o trabalho do Pilates. E nós já temos também graduandos que já buscaram esse curso paralelo do Pilates, né, para ter mais ferramentas para poder trabalhar, né? Mas os demais acadêmicos, eles começam com os trabalhos bem básicos de orientação ao idoso para sentar, para levantar, orientação para realizar uma elevação de perna, orientação para inspirar e expirar, orientação de como faz uma contração muscular e um relaxamento. Então, eu dou a orientação para que os acadêmicos comecem a orientar esses idosos, mas, na verdade, quem ministra as aulas, então, são as 2 mestrandas e eu,
né? E agora, aos pouquinhos, a gente ia passando, então, algumas partes da aula para o graduando, tá? E é interessante até tu ter destacado esse aspecto, porque, na verdade, eu já tenho, inclusive, trabalhos de conclusão de curso saindo a partir desse projeto também, tá? Então, além das pesquisas que a gente já publicou, né, 2 dissertações, essas 2 ainda não foram publicadas, mas estão em fase já de encaminhamento, e nós temos agora mais um TCC de um aluno do bacharelado que vai fazer a sua defesa, né, agora vai ser online, né, mas que ele também conseguiu fazer uma análise bem interessante do sono, tá? A gente já fez uma análise tentando aplicar um questionário sobre a qualidade do sono. Eu gostaria de perguntar se a senhora está mantendo atividades de ensino, de orientação e atividades administrativas também. Eu gostaria de saber se a senhora está acumulando essas diversas funções também, à distância. Todas, Rafael. Eu tenho turmas de graduação, né, no curso de licenciatura e bacharelado, tenho turmas de mestrado também, né, e assim, todas, eu sempre trabalhei muito bem com o Moodle, né, sempre para mim foi uma ferramenta bastante útil, prática, e sempre no meu primeiro dia de aula eu já reforço com os alunos, né, eu coloco tudo no Moodle, meus slides, o material, porque eu acho que é a ferramenta que nós, aqui no UFSM, devemos, né, nos utilizar, e, claro, precisa conhecer, né, há um tempo atrás nós fizemos parte de um curso de EAD, que nos deu essa condição de saber usar o Moodle, né, achei excelente. Então, com a graduação e pós-graduação, sim, estou mantendo as aulas, então, estamos nos utilizando de vídeos, estamos nos utilizando da plataforma do Zoom, né, então, eu estou fazendo atividades bem dinâmicas com eles, né, mas as aulas eu estou, inclusive, agora com uma turma de mestrado, semana que vem, praticamente, concluindo os conteúdos, né, não deixamos de fazer nenhuma aula, tivemos que fazer algumas adequações, porque eu tenho 2 alunas que são enfermeiras, no curso de gerontologia, e tiveram os plantões ampliados, então a gente fez uma flexibilização, obviamente, né, mas trabalhamos todas as aulas, né, de maneira virtual, né, e as atividades também administrativas, né, eu não tenho tido dificuldade, né, nós fizemos reuniões, eu trabalho muito com a pesquisa, então os comitês de pesquisa, a análise de projeto, a distribuição das bolsas, fizemos tudo online, né, então, como eu trabalho com disciplinas de cunho mais teórico, né, dentro da educação física, eu não tive dificuldade, tá? Mas eu sei de comentários de colegas meus que sentiram um certo prejuízo na realização da prática, tá? Mas que mesmo assim estão dando todo um referencial, né, da prática para depois os alunos experimentarem, né, dependendo de como vai ficar o nosso calendário, né? Mas, assim, ó, eu achei, eu inclusive, é o meu discurso, né, com os meus colegas, né, com meus alunos, estamos todos em casa, né, vamos estudar, vamos trabalhar, né, é o discurso que eu tenho assim, tentado repassar, né, porque alguns comentam, o pessoal está meio depressivo, o pessoal está meio entristecido em casa e tal. Eu acho que uma maneira da gente sair um pouquinho dessa tristeza é estudar, né? Então, estamos aí, claro, que todas as disciplinas têm, cada disciplina tem a sua particularidade, né? Mas o que eu percebo, às vezes, que alguns colegas têm se mostram um pouco resistentes de aprender a usar ferramentas, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que todos nós precisamos passar, né? Eu, particularmente, tive que aprender a fazer uso de muitas ferramentas durante a pandemia, né? Muitas vezes tu fica ali, tu perde horas e tal, mas depois tu consegue ver os benefícios disso, tá? Eu acho que é uma nova era, né, de trabalho mais home office, né? Então a gente tem que se adequar a isso também, né? E eu volto a reforçar, eu só abri algumas exceções quando os alunos se mostravam interessados, mas com algumas dificuldades em relação ao uso da internet, tá? Porque a gente também sabe que tem muitos alunos que abandonaram as aulas, tá? E que a gente não sabe exatamente por quê, né? Eu cansei, às vezes, de ir atrás de aluno, mandava e-mail, e entrava no Moodle, e não é o mesmo e-mail, tentava ver se não tinha outro e-mail, várias tentativas, né, para que o aluno não perdesse conteúdo, não perdesse a aula. Mas, como todas as atividades, né, de ensino-aprendizagem, o papel do aluno também é fundamental,
né? Então, a postura dele, o interesse dele também nessas horas é importante. Né? Então, resumindo, né, estou desenvolvendo tudo, né, mas com adaptações, com adequações, né, que é o que o momento nos exige. Professora, mas eu lhe pergunto também no seguinte sentido, a gente tem identificado, conversando com muitos docentes, que apesar de supostamente o home office, o trabalho remoto, ele representar, por exemplo, as pessoas mencionam que não tem deslocamento de trânsito e tal, mas que a confusão entre casa e trabalho também acaba representando uma sobrecarga. A senhora, acho que é uma boa pessoa para eu perguntar isso, porque a senhora falou que está desenvolvendo tudo, projeto de extensão, atividade administrativa, tudo. A senhora sente uma relativa sobrecarga e as coisas acabam ocupando, o trabalho acaba ocupando uma dimensão ainda maior do que normalmente? Assim, ó, entra a rotina, né, doméstica também aí, né, Rafael? Às vezes a gente, assim, cansa um pouco, né, eu acho que é hipocrisia da minha parte dizer que não, né, porque a gente está muito em casa, né, mas ao mesmo tempo, assim, uma das coisas que a gente tentou, assim, fazer aqui no meu ambiente familiar, né, nós quatro, né, nós somos em quatro, é uma certa organização e disciplina, né. Ontem mesmo nós comentávamos a respeito disso, né, que na primeira semana tudo ficou muito confuso. A gente fez confusão de horário para almoçar, a gente fez confusão de horário para dormir, na primeira semana. Quando a gente percebeu que a coisa provavelmente ia se manter por um período, né, nós nos organizamos. Então, eu acho que a palavra-chave nesse momento é disciplina e organização, né? Então, nós temos o privilégio de ter vários cômodos, né, no apartamento que a gente mora, então, cada um, né, pega um cômodo da casa, a gente procura cuidar também, todo mundo vai usar, né, agora, nesse momento, vamos desligar, né, a internet do celular, vamos usar só o computador para não sobrecarregar, né? Distribuição de funções domésticas foi uma coisa que sempre existiu aqui na minha casa, apesar né, eu tenho uma filha com 12, outra com 17, mas a gente sempre fez uma certa distribuição, né? Então, tem alguns momentos que isso cansa um pouco, mas eu acho que, assim, o fundamental é tu retomar, entendeu, a questão da disciplina, né, a questão da organização enquanto família, né, enquanto 4 indivíduos que estão trabalhando, que estão estudando, né, e aproveitar o momento que a gente está aí, né, não ficar perdendo muito tempo, né? Inclusive, a gente organizou até, assim, ó, as atividades de lazer, concentrar mais no sábado e domingo, né? Os filmes, as séries, né? Os jogos, né? Para que a gente consiga ter um proveito, né, disso tudo. Né? Quanto às atividades domésticas, não representou grande diferença, né? Porque a gente já acostumava a fazer assim, né? Mas eu acho que tudo é uma questão, assim, de disciplina e organização. Tá? E agora, para concluir mesmo, uma pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o que a senhora diria para alguém que julga que a universidade está parada por estar sem atividades presenciais? O que a senhora diria? Olha, me dá vontade de convidar ele para passar um dia aqui comigo na casa, viu? Para ver. Porque a gente às vezes comenta assim, ó, a gente está trabalhando mais, né? Porque, às vezes, um vídeo que eu preciso fazer para os meus alunos de 30 minutos, eu perco 2 horas fazendo aquele vídeo. Né? Faço uma vez, não dá certo, tento a segunda vez, daí até que salva, daí até que faz o upload, né? Então, às vezes, uma aula onde eu entraria em sala de aula e trabalharia, né, 1 hora, eu fico 3 horas envolvida aqui, às vezes, na minha casa, né? Então, assim, ó, eu nunca, não tive a oportunidade de conversar com ninguém que tivesse dito isso, né? Também o nosso convívio é mais com professores, né? Todos estão trabalhando exaustivamente, né? Alguns até lastimando, porque, assim, algumas estruturas não permitem, às vezes, no caso dos alunos, né, não terem acesso, né, à internet, principalmente escolas estaduais, municipais, né? Acompanhando mais ou menos a faixa etária dos meus filhos, a gente às vezes conversa com esses professores, então eles estão tendo mais dificuldade e tal, mas a gente percebe que, em geral, assim, ó, os professores, eles estão trabalhando além do que eles normalmente trabalhavam, né? Porque muitos, inclusive, assim, ó, eles não tinham uma aula toda preparadinha, toda esquematizadinha,
né, com slides e tudo, então eles estão tendo que fazer isso agora, né, e mesmo já com os slides, tudo preparado, a gente quer dar um novo dinamismo, porque a situação é diferente, né, então eu mesmo tenho procurado um monte de atividades, assim, ó, dinâmicas para compartilhar com meus alunos, né, tarefas que eles possam se envolver e possam usar a parte prática do conteúdo, né, coisa que quando tu vai para a sala de aula, tu tem o diálogo com eles, tu estrutura e tu monta com eles, né, já no virtual é um pouco diferente, né, então, assim, ó, eu acho, assim, uma grande bobagem, né, uma grande hipocrisia quem fala isso, né, que professores estão de folga, né, inclusive, às vezes a gente tem um pouco de resistência até em relação aos familiares, entender isso, né, quando eles não participam ativamente da nossa rotina, tá? Mas eu, particularmente, eu estou trabalhando, eu acho, esse semestre, acho que eu trabalhei muito mais que o semestre passado, porque a gente tem que fazer um pouco diferente, né, e tem que pensar também, né, na aprendizagem do meu aluno, né, não posso só pensar na maneira como eu vou passar, preciso me preocupar em como eles estão recebendo isso, tá? E eu, assim, ó, por sorte, tenho tido ótimas respostas nas atividades, nas tarefas, né, então isso me deixa, assim, bastante satisfeita com o que eu venho realizando até agora. Eu não sei se está perto do perfeito, né, a gente não consegue nunca atingir isso, mas eu acho que para o momento atual, assim, a coisa tá andando bem e está rendendo bem. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar comigo. Agradeço e parabenizo pelo projeto também. Obrigado mesmo.